Sejam bem-vindos a mais um Poliscast, o podcast de segurança pública. Eu sou Márcio Martino e hoje nós estamos recebendo a candidata, já oficialmente candidata a vice-prefeita, a Rosicler Quartieri, ela que é professora, e a gente já começa agradecendo, né, a presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço pelo convite e é uma oportunidade única, viu? Muito obrigada. Então a gente vai falar bastante, além de segurança pública, vamos falar de educação, vamos falar das propostas, né, em relação à candidatura, ao papel da mulher na política. E aí, para começar, eu vou pedir que o pessoal se inscreva no canal, que você que está acompanhando aí o podcast, dá aquele joia no vídeo para a gente conseguir levar essa mensagem para muito mais pessoas. Comenta se você ficou com dúvida, enfim, dá uma ajuda aí pro nosso canal, clica aí, beleza? Me fala um pouco da candidatura. Vai sair o prefeito Valdomiro Lopes, né? Por um partido, acho que é o PSB, né? Sim, exatamente. E aí você é do mesmo partido ou é uma coligação? Como que ficou isso? Não, eu sou do mesmo partido, PSB. Então nós temos dois partidos, né? PSB e PDT. Eu estou no PSB com o Dr. Valdomiro, desde o começo. Certo. E por que você acha que o Valdomiro escolheu você como a candidata a vice-prefeita? Bom, eu estou com o Dr. Valdomiro nas 3 candidaturas minhas. Eu me candidatei em 2008 com ele, foi a primeira vez que eu me candidatei a vereadora. Depois em 2012, 2016 e agora em 2024, né? Então, nós nos conhecemos de longa data, meu pai também já foi candidato, enfim. Mas eu acredito que, lógico, nós sabemos que tem essas questões das coligações. Não sei nem se num primeiro momento, desde o início dessa pré-campanha, dessa campanha seria eu, mas enfim, eu acabei sendo a escolhida e eu acredito que é porque ele acredita no meu trabalho, acredita no meu potencial, é um candidato, é um político que valoriza a questão da mulher, sempre mostrou esse braço, né, essa questão da mulher. Uma das vices dele, a vice dele foi a Evani e agora sou eu. Então, acredita nesse crescimento na questão do investimento da mulher. Certo. E dentre os candidatos que estão à frente, assim, né, digamos assim, que estão liderando, na vanguarda aí das pesquisas, né, atuais, o Valdomiro acho que é o único que escolheu uma mulher como vice, né? Eu digo assim, quem está na frente Sim. Hoje seria o Valdomiro, Itamar, Coronel Fábio, pelo menos é o que se veicula que tem mais chance, né? O Marco Rilo, então os que mais tem força hoje na cidade, né? Sim, e eu acredito que isso fale muito dele, né? Da pessoa, dele como gestor também. Durante toda a sua administração, foi uma administração sempre voltada predominantemente para os que mais precisam. E ele faz questão de não esconder isso, né? O olhar para o outro. Já visto um monte de coisa que ele fez nessa cidade. Então, esse diferencial dele, para mim, não foi uma surpresa. Tá? Lógico que foi uma surpresa para mim, que eu me senti muito honrada, muito feliz. Mas a escolha dele de ser uma mulher, mãe, professora, negra, voltada para a minoria, que é o que eu sempre digo, né? Que eu não quero esquecer, perder das minhas raízes. Isso é muito importante, que é o que me trouxe até aqui. Para mim, assim, não é novidade nenhuma em relação ao Dr. Valdomiro Lopes. Muito bom. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, né? Da sua carreira, da sua história. Fica à vontade também para contar alguma coisa particular sua. Bom, eu sou filha de pessoas muito simples, né? Toda vez que eu vou falar um pouquinho sobre mim, eu vou falar da minha carreira política, breve, rápida, né? Recente carreira política, mas eu falo do meu pai. O meu pai foi a primeira pessoa que viu em mim uma veia política. Eu nem via isso. Eu ficava até irritada. O que é isso? Não, mas ele via. E ele foi a primeira pessoa que me incentivou a entrar na política. Então, eu fui candidata em 2008, como eu disse. Ainda tudo muito incipiente, muito principiante, não sabia muito bem das coisas, né? Como é próprio, você vai... E depois você vai se armando, vai estudando, vai sabendo das coisas. Ele era muito amigo do Dr. Valdomiro e me candidatei em partido. Eu sou fruto de uma escola pública, com muito orgulho. Eu estudei aqui no Jamil Cauã, estudei no Noêmia, estudei no Andaló.
Me formei professora, sou formada pela Unesp aqui de São José do Rio Preto, fiz letras, francês, continuei os estudos, né, as pós-graduações, consegui passar, né, no concurso público, sou efetiva no estado, na rede pública estadual, e trabalhei durante mais de 23 anos nas redes privadas. Então, trabalhei na Escola London, Copec, Ângulo de José Bonifácio, Colégio Adventista, Colégio Santa Teresa. Trabalhei em muitos nichos, diferentes nichos, né? Mas nunca perdi esse meu amor também pela educação pública. E hoje eu sou vice-diretora na Escola Sônia Maria Venturelli, ali no São Diocleciano. E sou mãe da Helena, sou mãe da Isadora. E estou aí, fui candidata, estou sendo candidata a vice-condutora e estou muito feliz por isso. Legal. A Sônia é aquele no São Diocleciano, acho que eu conheço um professor seu lá, o Roger. Sim, Roger. De biologia, será que ele está lá ainda? Não está. Não tá? Mas não, eu estou no meu segundo ano. Porque até então, eu me efetivei em Ibirá, fiquei 3 anos como professora em Ibirá. Depois eu consegui vir para cá, a Dida, né? Trabalhei durante 7 anos no Colégio Ivete Gabriel Atique. Depois lá em cima no solo, Celso Abade Mourão. E depois, né, a perda dos meus pais. Eu perdi meu pai em 2020 por Covid. A minha mãe eu tinha perdido alguns meses antes, 2019, a dona Diná. Então aquilo para mim fez eu pensar um pouquinho a respeito do tempo, né? A que eu estava me dedicando, porque eu sempre trabalhei paralelamente muito na escola pública e na escola privada. E aí eu resolvi dar uma recuada. Resolvi entrar numa PEI, uma escola de ensino integral. Inclusive, durante os 2 anos que trabalhei ali no Salgado Bueno, na Murchide 11, durante os 2 anos que trabalhei nesse sistema de educação integral, foram maravilhosos para que eu agora, em conseguindo, né, em ganhando a eleição sendo vice, que nós tenhamos maiores discussões em relação a essa necessidade, essa riqueza que seria ampliar não, né, na verdade instituir, né, essa questão da educação integral no município também. Você é a favor dessa educação integral no município? Sou. Porque principalmente, o que eu aprendi ali? Essa oportunidade de trabalhar o aluno na sua integralidade, de forma holística. Em que sentido? Em todos os sentidos do aluno. Então, ali, a convivência entre professor e aluno é muito legal, é muito importante. É uma oportunidade de ver como o aluno, a história dele minimiza uma série de coisas, questões relacionadas à indisciplina, porque você desenvolve e interage ali diariamente com o aluno. É um olhar mais específico para esse aluno. Talvez esse seja uma das principais dificuldades hoje da educação. Essa questão de nós não termos esse tempo de estarmos de maneira integral com o aluno. E a questão também às vezes, o tempo livre e ocioso de algumas, não sei se todos, mas do pessoal, principalmente de quem não tem condição financeira de, às vezes, né, no contraturno, não pagar uma atividade, um esporte, algo para criança ou adolescente, que não ficar na rua e tal, né? Sim. Acho que é importante estar na escola, às vezes, com uma outra atividade ou pelo menos com algum complemento. Sim, mas é muito legal, porque quando a gente fala assim, porque qual que é a crítica hoje que se faz muito em relação à educação, né? Nós, professores, também criticamos muito, que muitas vezes parece que a escola é uma creche. É um depósito, o que você vai fazer depois? É o tempo para não deixar o tempo ocioso. Quando a gente fala em escola integral, não é nada disso. Não estou dizendo que são os professores que acham isso, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou dizendo que muitas vezes, quando você não conhece um programa de escola integral, você acha, e talvez até eu pensasse também antes de trabalhar em que na parte da tarde, no período contraturno, os alunos eles iam ficar só brincando, só não. Então tem tudo que é desenvolvido em relação às disciplinas no período da manhã, no período da tarde, além das disciplinas que também tem poucas, mas muitas atividades voltadas ao desenvolvimento de outras habilidades que lá não estão, que extrapolam a questão da grade curricular, né? Então, questões relacionadas à dança,
o protagonismo juvenil, a Certo. música, que são habilidades extremas, pintura, sabe? Sim. Ou seja, atividades extremamente importantes para a construção, para a formação do aluno em toda a sua totalidade. Exatamente. Eu acho que, assim, é um tema importante, até porque, assim, às vezes fala assim, esporte, vai fazer esporte, teatro, dança, música, enfim, no contraturno fala, tá lá brincando, perdendo tempo. brincando. Não. O esporte, a gente tem que meio que perder esse pensamento mesmo de achar que o esporte ou uma música ou um talento que a pessoa tem ali para desenvolver é brincadeira, né? Até que a gente viu na Olimpíada, né? Exatamente. O Brasil revelando talentos, né? As mulheres, inclusive, deram show aí nas certeza. Olimpíadas. Uhum. E aí a gente precisa, quer dizer, às vezes uma pessoa tem lá um talento, algo inato, né? Não é estimulado. Que não é estimulado. Exatamente. E na escola, o professor tem a oportunidade de ter aquele olhar. E também o aluno se descobrir. Então, por exemplo, eu fiz parte de uma educação pública que foi muito boa, mas eu não eu percebo hoje que eu não fui tão estimulada como os nossos alunos hoje eles são, pelos professores. Então, instigada a pensar, sabe? Então, hoje, para mim, eu acho que se eu estudasse numa escola pública, sobretudo integral, em que eu teria a oportunidade de fazer mais coisas, eu acho que eu seria muito melhor do que eu sou, em muitas áreas. E o desafio de trabalhar, né, nessa área, porque assim, hoje com certeza tem uma diferença entre trabalhar numa escola particular, às vezes, e numa escola pública, por questões estruturais, por questões até de tipo de público que existe, né? Sim. E qual que é esse desafio, né? Como resolver isso, como melhorar? Eu sempre falo assim que eu enumerei para você no começo todas as escolas por onde eu passei. Todas elas públicas ou particulares, elas tiveram uma importância muito grande na minha vida, na maneira como eu sou educadora, como eu era educadora dentro da sala de aula. São desafios, sim. Quando você trabalha na educação privada, particular, realmente eu diria assim, lógico que também tem as suas dificuldades, nós temos diferentes problemas também, né, familiares também, mas lógico que nem se comparados, às vezes, ao da educação pública, que acabam esses problemas familiares interferindo significativamente no processo de ensino-aprendizado, é isso que eu estou querendo dizer. Sim. Mas acho que o principal desafio do educador hoje, do professor hoje, que trabalha com esses dois nichos, primeiramente, você gostar do que você faz. Então, assim, eu, paralelamente, durante toda a minha vida, que eu trabalhei em escola pública e escola particular, a maneira como eu lecionava, a maneira como eu dava as aulas era a mesma. Estruturas diferentes, mas o olhar para o outro. Porque mesmo na escola privada, o aluno também tem as dificuldades de aprendizagem dele. E na escola pública também. Mas é você gostar do que você faz. Esse é o mais importante. O maior desafio é você encontrar professores, docentes que têm orgulho, né, de falar, tem muitos, tá? Eu sou educadora, eu gosto do que eu faço, apesar dos pesares, apesar das diferenças, que não é fácil a nossa vida, principalmente na educação pública, como eu pontuei, mas o maior desafio é você enfrentar tudo isso mesmo e tentar mudar, a devolutiva que você tem desse aluno, eu acho que não tem preço. Tá? Quando você faz um bom trabalho. E vai ser uma oportunidade também para você, porque você vai fazer, se você ganhar, ou se o Valdomiro ganhar, vai ser uma oportunidade de fazer uma gestão que vai ter que olhar para o aluno, para atender o aluno, e também para o profissional, que é o professor, né? E aí, sabendo disso, né, a gente sabe que o professor tem que ter como você disse, uma ideologia, um orgulho da profissão, mas também tem que ter um incentivo de... Exatamente. Olha, tem que ganhar proporcional, senão a pessoa desanima daquela, né? Investir nisso, lutar por melhorias nesse sentido de valorização do professor, não só em relação à questão financeira, né? Eu sempre falo assim, que às vezes em que o professor ele vai para a rua e ele vai entrar numa greve, vai fazer uma greve, muitas das vezes, não são apenas questões salariais,
que são cobradas ali, Uhum. mas são questões relacionadas à dificuldade do trabalho devido à estrutura mesmo, né? Então, isso que a gente tenta provar, mostrar para a sociedade, mostrar para os governantes. Sim. Nesse sentido. E da estrutura também para o pessoal entender, né? Às vezes é uma questão de prédio, né? Que não tem uma estrutura legal, que não tem um ar-condicionado, que esse calor que faz Rio Preto. Às vezes é uma questão de material, né? Às vezes é uma questão de sala muito cheia. Exatamente, salas cheias. Então, o próprio público também, né? A gente vê algumas... o pessoal fala assim, nossa, mas como que... Por que as escolas são... A escola pública, ela é democrática. A escola pública, nós recebemos alunos de todos os tipos e temos que recebê-los. Uhum. E quando nós recebemos esses alunos, lembrando-se que alunos de todos os tipos, no sentido de com diferentes histórias, diferentes marcas, né? E eu lá no pedagógico ali, dependendo da história de vida sua, dependendo de como você vê a educação, às vezes você não foi estimulado em nenhum sentido, e aí você vai ali para a escola. Então, a nossa dificuldade maior é lidar com esses alunos de diferentes, né, histórias, porque o foco ali, tá, então você pega uma escola particular, então tá, eu vou formar você para um vestibular, para isso, para ser um empreendedor, e geralmente nessa educação particular, geralmente, então o aluno já tem toda uma estrutura, um próprio incentivo dentro de casa. Quando você vai para a escola pública, tem isso também, tá? Porque eu quero ter muito cuidado com a minha fala, porque muitas vezes eu vejo as pessoas falarem de educação pública e educação particular como se não houvesse isso dentro da escola pública. E tem. Tem um preconceito. É um preconceito. Tem sim. Tem muitos pais... Eu mesma, né? Eu já disse, sou fruto, sou a segunda filha dos 4 irmãos, então sou fruto de uma família muito simples, meus pais sem estudo nenhum praticamente, 4ª série da época lá, mas nunca deixaram de valorizar essa questão da educação, então sempre me incentivaram. Da mesma forma que eu fui formada assim, muitos pais, muitas crianças na rede pública também têm essa base. Então, eu estou dizendo que é um contingente maior? Dentro dessa escola pública, crianças com diferentes histórias, que às vezes lá no processo ensino-aprendizado, para ele vai falar, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Para que é isso? Eu sempre soube o que eu estava fazendo ali. Mesmo tendo uma mãe doméstica com muito orgulho e um pai mecânico. Você entendeu? Mas sempre me mostraram a importância da educação para que eu conseguisse galgar outros patamares. Tá? Muitas vezes há crianças que não têm isso. E é o papel do educador, é um desafio. Sim. Muitos deles nos veem como, às vezes, muito mais nós conseguimos fazer dentro da sala de aula do que pai e mãe. Então, esse é um dos maiores orgulhos nossos. E também o desafio do professor em todos os sentidos. Eu sei porque a gente patrulha, assim, às vezes as escolas, né? Sou da GCM, e às vezes o professor tem que lidar com uma criança que sofreu um abuso, sim, né, ou que tem alguma, não sei se hoje é o termo correto, mas vou usar porque que me perdoe a ignorância, mas alguma deficiência, né, por exemplo, do espectro autista, sim, enfim, sim, diversas que temos aí, e o professor tem que lidar com o aluno que às vezes, é super, né, já tem a facilidade, o aluno tem a dificuldade, o aluno que tem uma história familiar mais pesada, né, e é tudo ali junto. Tudo ali junto, naquele tempinho ali, entendeu? Então, aproveitando o ensejo. E aí, quando eu tenho essas diferentes histórias, esses diferentes alunos dentro da sala de aula, e aí eu tenho uma criança que tem essa questão, uma criança atípica, né? Que tem TEA, transtorno do espectro autista. E eu preciso, junto com os 35, tá? Dar atenção a essa criança. Então, dependendo do grau dela, é mais difícil. Então, é um desafio nosso, como professor, trabalhar. Mas, geralmente, as cobranças que vêm de cima, né? Dos nossos governantes, é que tem que ser tudo nivela. E não é. Então, isso nos deprime. Trabalha com a nossa saúde mental, você não está dando conta, será que sou eu que não tenho capacidade para isso? Entendeu? Então, esses são desafios nossos também.
E a gente precisa tentar. É fácil? Como governante olhar para isso? Eu acredito que não. Se fosse fácil resolver, né? Haja visto o contingente, já não teríamos tantos problemas. Não é. Mas a gente precisa tentar fazer alguma coisa para olhar para essas crianças, seja com dificuldades de aprendizagem, seja com TEA, seja crianças, né? Tem que ter um tempo para isso e também olhar para a saúde do professor. E tem alguma proposta dessa questão de trabalhar com a criança especial? Tem alguma coisa que você pensa que teria que ser mudado? Alguma coisa nesse sentido? Eu vejo hoje assim, né? A minha experiência, a minha larga experiência é na rede pública estadual. Mas também sei muito do que acontece na rede municipal. Então, por exemplo, hoje no estado, nós temos um programa muito bom, que é o Conviva, um programa instituído aí pelo governo, e dentro do estado, e parece-me que no município não tem isso. Então, seria uma ponte, uma coisa legal, né? Eu tenho um professor colaborativo que vai primeiro atender você, atender o pai daquela criança típica, né? Ele vai atender as crianças com transtorno do espectro autista, as famílias e crianças, e as crianças com deficiência intelectual. Isso já ajuda muito o trabalho do professor, porque qual que é o papel desse professor colaborativo? É o papel de nortear o trabalho desse professor, porque muitas vezes eu sou pedagoga, eu sou professora de língua portuguesa, mas eu não tenho a experiência para lidar. Eu não aprendi isso na faculdade. Lógico que eu não posso usar isso para me eximir da responsabilidade que é minha de lidar com aquele aluno na sala de aula. É por isso que os governos e a prefeitura também até hoje, né, têm oferecido cursos preparatórios para os professores, tudo, mas a demanda é muito grande, né? Então, as dificuldades, os desafios, eles continuam. Então, uma atenção maior para essa questão é um primeiro desafio nosso aí, a primeira coisa que nós vamos fazer. Primeira pauta a ser trabalhada. Primeira pauta a ser trabalhada, muito obrigada. Nada. A primeira pauta a ser trabalhada. Tem muita coisa. E uma coisa importante, né? A partir de uma gestão mais democrática. Eu como educadora, você às vezes como pai de uma criança, né? Então um pai atípico, sentar, o que está faltando, o que nós precisamos fazer, discutir com o poder as condições, mas que precisa dar uma prioridade para essa questão, precisa, né? Fala-se muito, Rio Preto, assim, a necessidade de uma casa do autista, um lugar que atenda essas crianças. Hoje, o que acontece tanto na rede pública estadual quanto na rede pública municipal? Existem as crianças em níveis diferentes de dificuldade. Às vezes, você colocar numa sala de aula com outro para que haja uma maior integração, é bom, é necessário. Mas dependendo do grau seu, né, de autismo, isso vai prejudicar você, né? Então, a gente precisa discutir muito sobre isso ainda. Se seria o ideal essa criança, até que ponto seria ideal para ela e para os coleguinhas elas estarem. Não é uma segregação. Então, precisa discutir muito essa questão. Sim. Pensando na criança, pensando nos pais, pensando no professor. Sim, perfeito. Voltando lá na sua história, você é professora de letras, você formou em letras, né? Então quais aulas você deu, né? Além de, você deve ter dado aula de português, né? Tô chutando aqui. Aí aulas de línguas e redação, também eu fiquei sabendo que vi no seu currículo que você também dá. Conta um pouquinho disso para nós. Eu sou professora de língua portuguesa e de língua francesa. Então, eu não fiz inglês, né? Eu estudava à noite na Unesp. Então, quem estudava de manhã era inglês e espanhol. À noite era francês e italiano. Então, eu fiz francês. Tive a oportunidade de ganhar uma bolsa de estudos para a França, me especializar. Trabalhei pouco, porque aqui a gente volta, você tem que ganhar dinheiro, né? Então, você vai ganhar dinheiro em quê? Na sua língua, né? Língua portuguesa. Então, eu sou professora de interpretação de textos e redação hoje. Das escolas, eu abri mão, como eu disse no começo, eu pedi demissão
com muita dor no coração, porque eu gostei muito de todas as escolas por onde eu passei, particulares e públicas também, mas nós estamos falando das particulares, e eu permaneci apenas na EPC Concursos. Então, hoje, há 8 anos, eu estou na EPC Concursos, dou aula de interpretação de textos e redação, inclusive para o concurso da Guarda Municipal agora, né? Então, vai cair redação, domingo... Pela primeira vez. Pela primeira vez? O pessoal tá bem apreensivo. Tá. E a banca foi bem exigente, viu? Foi? Vixe, pelo menos, no mínimo, 20 linhas para escrever. Conta para nós os pormenores dessa Nossa, redação. bastante. Porque eles falaram assim, mas como isso, né? A banca é a VUNESP e a crítica deles. Não, mas teve concurso para a PEB1 aqui, para a Prefeitura de Rio Preto. Era para escrever, professor, eles pediram para escrever no mínimo 15 linhas, agora nós, né? Nós que a gente nem escreve muito, pediram no mínimo 20, então para eles, assim, tá sendo difícil. Né? Difícil, porque isso demanda leitura, né? Redação, diferentemente das outras, de língua portuguesa, por exemplo, de gramática, que você decora. Mas redação tem a ver com o seu repertório cultural, tem a ver com as leituras que você fez ao longo da sua vida. O exercício também de escrever, né? Exercício de escrever. Então, essa é a maior dificuldade. Mas eles estão... Quem realmente quer passar, tá afiado. Trabalhando até aos domingos. Não, e é bacana. Uma coisa que aconteceu só no nosso concurso aí, por conta da redação, se diminuiu o número de candidatos que vão para o TAF, né? Vai apenas 420, se não me engano. Então, nesse sentido, a gente... né, quem está dentro da GCM não viu como positivo essa... Não sei se foi a VUNESP ou se foi a prefeitura que fez, porque Mas acaba... é devido à redação? Não é culpa da... Vamos dizer assim, né? Não é culpa da redação, é porque acho que para corrigir a redação, eu imagino, tá? Tô falando aqui uma hipótese. Eu imagino que para corrigir a redação... Tem que tirar... Cobra mais. Sim. E aí... optaram por corrigir apenas 420 redações. Sim. Deve ter sido a prefeitura que optou. E aí vai pouca gente para as próximas fases. A gente tem medo de não preencher. Pode ser. As vagas. Então você tem que caprichar lá pro pessoal passar na redação. Tem que se dedicar, né? Aí, então, um abraço pessoal aí que tá acompanhando o nosso podcast aí, tá tendo aula com a professora aqui de redação. Aí, galera. É isso aí. Bom, voltando aqui, e o desafio da questão da tecnologia? Hoje em dia as crianças tudo no celular, né? Criançada, todo mundo já bem nova, já tem celular. Como que é isso pro professor? Muito difícil na sala de aula. Porque eles já ficam o tempo todo na telinha. Então agora, por exemplo, falar em relação ao estado, tá? Mas o município também provavelmente já deve estar quase ali. Então, o que acontece? Então, no estado, tudo está se digitalizando. Então, as provas são digitais. Então, aí cada um, lógico que tem um lado legal, cada um com seu tablet. Mas, muitas vezes, para o professor, o maior desafio, numa sala de 35 alunos, é difícil monitorar, né? Até que ponto você está usando o tablet de maneira pedagógica, se bem que o governo instituiu algumas coisas do tipo impedir que o aluno acesse a determinados sites, YouTube. Essa foi uma conquista, uma coisa boa, tá bom? Mas o jovem hoje, ele já quer ficar na telinha o tempo todo, né? Então, o pegar no papel, isso tem dificultado bastante o foco deles em sala de aula. E a permissividade do celular. Então, aqui em Rio Preto, não há essa proibição do uso do celular na sala de aula. Nós não podemos proibi-lo. A gente tem que falar para você guardar. Mas eu estou lá na frente com 35, 40 alunos, é difícil para mim, né? Para eu ver que você está entrando no Insta, né? Então, toda hora acessando, né? Exatamente. E para nós que somos adultos, já é difícil você, às vezes, desvencilhar do celular. Imagina para uma criança, né? Por outro lado, também, para o professor, então ele se viu assim, tendo de dar uma aula mais dinâmica, né? Porque senão, você dá uma aula legal, uma aula mais atrativa, que tem um pedagógico legal, ou senão ele vai desfocar. Porque ele tem lá o Insta, ele tem YouTube, ele tem... Então, os professores também tiveram de rebolar, fizeram isso, estão fazendo isso, estão correndo aí atrás do prejuízo. É isso aí. Bom,
E sobre o papel da mulher na política, né? Como que a gente pode explicar, né? Porque hoje tem um número mínimo até de mulheres que tem que ter, né? Antigamente tinha muito poucos, a gente avançou nisso. Como que você vê a importância das mulheres estarem cada vez mais sendo incluídas na política, apesar que ainda falta muito para ficar... Eu estava lendo um estudo que nós temos, nós somos, aqui em Rio Preto, estamos acima da média nacional em relação ao número de mulheres filiadas a partidos, 47%, 48%, se não me engano. Por outro lado, o nível nacional 46%. Por outro lado, ainda nós temos uma luta muito grande para que essas mulheres elas concorram em pé de igualdade, né, nos partidos. Tem a questão da cota, inclusive recentemente eu gravei um vídeo sobre isso, a dificuldade de que tem a cota, os partidos têm de ter um número de mulheres para que eles possam, não é isso? 30%, se não me engano, mas mesmo assim as condições de nós mulheres concorrermos à vereança com os homens em termos de investimento é muito diferente, é muito difícil. Muita coisa tem que mudar. Sim. Né? E a visão da mulher importante também na atuação na hora do executar mesmo, né? Porque o homem tem uma observação, a mulher tem outra, né? Na verdade, hoje se você vê a Câmara nossa, né? Nós temos 17 cadeiras e 2 vereadoras. Então, nós aqui em São José do Rio Preto, nós mulheres somos 54% da população. Mas não estão representadas. Não, nós não somos representadas e uma coisa que sempre me chamou a atenção. Mulher não vota em mulher, então, o que está acontecendo? Né? Isso é o mais preocupante. Então, essa necessidade de lutar por isso, de conscientizar as próprias mulheres em analisar propostas de mulheres, tá? E não é tentando provocar um embate, uma briga, uma discussão, homem de um lado, mulher de outro, não é isso. Mas que precisa haver maior igualdade. Por quê? Maior equidade em relação a isso. Nós, mulheres, nós focamos em outro. Já está provado que o nosso olhar, como você bem pontuou, né, é um olhar mais amplo. Nós precisamos de mais políticas voltadas para as mulheres. E é diferente quando eu, mulher, eu luto, eu defendo questões relacionadas à mulher e você, não que você não vá defender como homem, mas o olhar é diferente, tá? Então a gente precisa mudar isso. E, sobretudo, não precisa nem pontuar, né? Mulher, se nós somos 54% das mulheres em Rio Preto, então, e a questão da representatividade da mulher negra? Sim. Né? Então, também tem muito a desejar. A gente precisa ter uma maior abertura para isso, para essas discussões. Perfeito. Vou entrar num assunto um pouco polêmico agora. Teve muitas críticas, né? A gente acompanhou aí durante o governo atual, principalmente alguns cargos comissionados, né? Que não foram escolhidos na interpretação de muitos tecnicamente. Um deles, talvez o mais falado, o mais polêmico, seja na questão da educação. A secretária de Educação hoje não é uma professora da área, enfim. Até a gente recebeu alguns políticos que falaram, além dela não ser da área, ela também não entende. Então, assim, aí vamos entrar numa pauta de opinião, mas eu queria saber de você, o que você acha desse assunto, até porque tivemos também consequências disso. A questão do horário, né, que foi muito criticada, a mudança de horário de entrada das escolas, né, o pai tendo que levar num horário que não é compatível com o trabalho e tal. Então eu queria saber de você se existe alguma posição sobre isso no governo, na promessa de governo do próximo governo. Olha, com certeza, pelo olhar do Dr. Valdomiro para essa questão, que ele preza muito essa questão, né? Quem é médico, para falar de saúde, tem que ser médico. Então, eu acredito que ele pense assim também, para falar de educação, tem que ser educador. Eu acredito que boa parte dos problemas que nós discutimos aqui em relação à educação, em especial a educação especial, talvez não tivessem tido tanta proporção, a proporção que tiveram, que teve, né? Se
tivesse o olhar de uma educadora. Então, é importante isso também. A decisão da entrada e saída dos alunos, que foi uma decisão sem consulta dos mais interessados, os mais importantes, os pais, em primeiro lugar, porque a criança ela entra às 7 da manhã, ela sai às 17h20. E você sai do seu trabalho geralmente às 18 horas, né? Então, isso causou um caos na educação. E também acabou atrapalhando a vida de muitos professores, porque os professores também têm pais na educação, têm filhos na educação municipal. Você entendeu? Então, talvez essas questões polêmicas, como você pontuou, se elas fossem discutidas por alguém que vivencia, por alguém que já passou, por alguém que sabe como funciona, talvez elas fossem menores nesse sentido. Você acha que falta um pouco dessa conversa com a categoria? Assim, olha, vamos chamar o pessoal, né, professor, ou na área de segurança, vamos chamar o guarda municipal, vamos ver o que eles acham, vamos chamar a associação, vamos chamar o comandante, vamos chamar a diretora. Com certeza. Falta um pouco esse diálogo. Com certeza. E eu vou deixar até a dica, né, a decisão, né, essa decisão tomada, aprovada pelos nossos vereadores também, né? Nós não temos um vereador que é professor, tá? Então, isso é importante. É igual a você, para falar sobre policiamento, sobre segurança, você tem mais propriedade do que eu. Sim. O meu olhar é de educador. Eu preciso perguntar para você. Não dá para passar por cima disso. Sim. Então, a gente precisa respeitar as categorias, né? A gente tá precisando de um vereador também, guarda municipal. Então vamos lutar por isso. Claro. Lógico. Então, só fazendo uma correção, tá? Horário de entrada, 7h20, não às 7, tá? Falei errado. Certo. Às 7h20, o que deu problema mesmo por isso, né? Que a pessoa tem que deixar, às vezes, a criança e também tem que entrar no trabalho, Exatamente. E sai às 17 horas, às 17h20, né? Isso. E o pai geralmente sai do trabalho, CLT, às 18 horas. Sim. Então, isso Perfeito. causou... Vamos lá. Já falamos aqui. Falamos de melhoria salarial. Vou falar de segurança agora. A questão que não é, talvez, igual você mesmo falou aqui, da questão de segurança também não é específico da sua área, mas qual que é a sua opinião em relação à segurança, como que está atualmente, o que você tem para falar, por exemplo, da Guarda Municipal, o que você acha que poderia melhorar? Bom, quando se fala em guarda municipal, lógico que, como educador, vocês fazem um trabalho excelente, extremamente necessário, extremamente importante dentro e fora da escola, no entorno, né? Eu acho que isso, em relação à rede estadual, poderia ampliar, tá? E eu acredito também que no municipal, efetivamente, os professores falam muito bem da necessidade disso, né? Da presença de vocês. Quando se fala em guarda municipal, nós sabemos que à época, com o prefeito, né, Valdomiro, quando ele entrou, vocês tinham um contingente de 50 guardas, não é isso? A saída dele, quando ele saiu, 255, não é? Então, ele aumentou isso, e esses 50 guardas, eles ganhavam metade do valor do salário do PM, né, do policial. Sim. E quando vocês não foi assim? Então, eu acredito que esse olhar... e com os 255, quando ele saiu no fim do mandato do doutor, já era um salário superior a essa questão, né? A do policial militar. Sim. Então, o olhar do doutor Valdomiro para isso, com certeza vai ser um olhar muito, assim, maior, muito mais dedicado, porque eu vejo que ele reconhece o trabalho de vocês. E as chances também, a oportunidade de manter vocês nesse trabalho, né? Com rendimentos justos, acredito que sim, por isso que ele vai lutar, né? Sim, no caso aí do Valdomiro, complementando, a gente teve quase que triplicou, né, o efetivo. Foram 2 concursos, inclusive o concurso que eu entrei na Guarda Municipal há 12 anos atrás foi aberto no governo do Valdomiro, né? Inclusive a gente está dando oportunidade para todos os candidatos a prefeito, a vice que queiram vir aqui no podcast para ouvir realmente as propostas, a gente questionar o que vai ser feito, o que não vai. O Valdomiro também está convidado a vir aqui no nosso podcast. E realmente teve a criação do plano de carreira, que, né, melhorou o salário. Exatamente. Criou a possibilidade de você galgar uma posição
maior na instituição, né? Às vezes não ficar só na chefia na mão do cargo comissionado, que é escolhido, né? Tem uma carreira de chefia, né? A pessoa chega ali, é inspetor e tem uma posição dentro da carreira que ela comanda, né? Sim, e você pode ver por aí, Márcio, o olhar desse gestor para a classe, né? Então você imagina como vai ser esse olhar daqui para frente. As chances de isso ampliar, que é porque ele valoriza muito isso, né? E só tem a ganhar. Perfeito. Bom, voltando também no assunto do papel da mulher, né? Do desafio que é ser mulher, principalmente na política, né? Você acha que é mais difícil, né, ser mulher na política? Eu digo assim, na questão de ter que acumular um monte de afazeres, né? Você tem que ser mãe, tem que ser professora, tem que ser dona de casa, tem que se arrumar para ficar bonita, tem que entender do assunto, tem que... Exatamente. Muito, muito mais difícil. Porque a gente precisa ainda... Não basta só conseguir se candidatar, manter essa candidatura e ganhar. Então, o tempo todo, você tem que provar que você está ali. É difícil nesse sentido. Você está ali porque você sabe tudo e você não sabe tudo. Uhum. Porque você tem que estar bem arrumada, você tem que estar bem vestida, você tem que falar bem, tudo isso tem que fazer mesmo. Mas você tem filhos, você tem que cuidar e você não pode nem mostrar essa fraqueza de que eu não posso porque eu tenho que cuidar do meu filho. Uhum. Ainda na política, que é preponderantemente masculino, né? O ambiente, isso ainda é muito difícil. Então, por isso que a escolha pelo Dr. Valdomiro em relação a mim foi muito importante. Porque ele sabe de tudo isso, que eu sou mãe, que eu sou mulher, que eu sou professora ainda, educadora, ainda dou aula lá na IPC. Então, o respeito dele em relação à agenda que nós temos de cumprir, mas também dentro do seu limite. Sim. Então, quando se fala de alguém para olhar para a minoria, é muito mais do que isso. Coisas que acontecem no interno, né? E que muitas vezes não são ditas, as pessoas não veem, mas você vê como que é a questão do gestor dentro e fora de uma cidade. E talvez até, você estava citando aí da questão dos afazeres que a gente pontuou aqui, talvez por falta de tempo mesmo, ou de energia, que talvez não tenha tantas mulheres quanto homens, porque... A mulher, como que ela vai, onde ela vai arranjar essa energia, esse tempo para ainda se dedicar à política, né? Exatamente. E a necessidade de uma crítica feita por mim, de acordo com alguns estudos, então o investimento na campanha da mulher, a não ser que ela seja um potencial mesmo de voto, ele é um pouco menor. Uhum. Ele é significativamente menor. E a mulher, ela precisa cuidar de tudo isso, cuidar de todas essas demandas. Não que o homem não cuide também, não é isso que eu estou querendo dizer. Sim. Mas o fato de eu ser, por exemplo, a única, praticamente, vice, num ambiente preponderantemente masculino, os olhares muitas vezes voltados para a perfeição. Uhum. E uma perfeição que não existe. Aliás, em nenhum, tanto homem quanto mulher. Né? Isso. Esse é o perigo. Parece que a mulher tem que provar mais, tem que provar, né? Na verdade, parece às vezes você comete talvez não um erro, mas uma opinião, enfim, uma colocação errada. Aí alguém já vai falar lá, a mulher não sabe nada disso, não sabe, não entende. Entendeu? Então não há essa, não tem essa exigência de saber, uhum. Né? Eu comecei essa campanha, como eu disse, como pré-candidata a vereadora. E, de repente, eu me surpreendi sendo uma vice. E tem muita coisa ainda que eu tenho de aprender, como muitos vices, ou se não todos. Ou como muitos que estão tentando ser prefeitos, não todos. Sim. Entendeu? E tá tudo bem. Mas eu entendo isso muito bem. Né? E o aprendizado é constante, né? Qualquer cargo, em qualquer lugar, você nunca sabe tudo, né? Exatamente. Até porque os tempos mudam, uhum. E às vezes o que você aprendeu já não serve mais, você tem que aprender de novo, né? Exatamente, e tá tudo bem. Perfeito. A gente vai entrar até um pouco no assunto, se você me permitir, a questão além da violência urbana, né? Uhum. Da questão do aumento de moradores de área livre, né?
principalmente no centro da cidade, a gente estava até conversando aqui Sim. antes do podcast, o perigo que tá, se às vezes, circular ali no centro, às vezes uma mulher sozinha que tem que pegar o ônibus no terminal urbano, no terminal rodoviário, né? Pessoas que viajam nas cidades aqui próximas. E tem um perigo ali, porque o uso de drogas hoje talvez tenha potencializado, né, a Sim. questão do morador de rua, da violência, né? Porque às vezes o usuário ele tem a necessidade de usar e ele tem que fazer um furto ali, alguma coisa para ganhar dinheiro, né? Isso às vezes torna perigoso, né? Às vezes não, sempre torna perigoso ali a convivência ali, principalmente na área central, onde se acumulou. Então, eu queria que você falasse um pouco desse assunto, com quais políticas a gente pode resolver isso. Está faltando um pouco direcionamento na assistência, descobrir os perfis, Sim. ou está faltando um pouco da questão de segurança, o que poderia ser feito? Sim, eu tenho ouvido bastantes relatos relacionados à violência cometida por essas pessoas em situação de rua, né? Moradores ao ar livre, como você bem pontuou, contra mulheres, estudantes, alunas minhas. Então, ali aquela região ela ficou uma região muito perigosa. Nós sabemos hoje que o trabalho da assistência social é importantíssimo. E nós vimos que, nos últimos anos, houve um desmonte, mais ou menos, praticamente, dessa assistência social. Houve uma perda de, se não me engano, uns 93 funcionários. E qual que é a consequência disso? A consequência maior é que o aumento maior das pessoas em situação de rua. Porque o CRAS e o CRES, com os funcionários, com poucos funcionários, eles não conseguem dar assistência a essas pessoas. Aí as pessoas vão morando na rua. Então, o que acontece? Uma coisa interessante para pontuar aqui, o Dr. Valdomiro foi o primeiro prefeito que realizou o censo dos moradores de rua. Então, daí uma das políticas dele ser a importância de se investir numa seleção, nesse monitoramento das pessoas que moram na rua. No censo foi constatado que, por exemplo, quais os tipos de pessoas que estão ali em situação de rua? Os dependentes químicos, pessoas mesmo que não têm onde morar, segundo tipo. Terceiro tipo, essas pessoas que têm problemas psiquiátricos, que estão ali. Pessoas que estão ali apenas para a questão da droga mesmo, traficar. Criminosos. E os criminosos. Então, a partir do momento, é uma política dele, né, que ele quer, a questão de o reconhecimento, fazer uso do reconhecimento facial para identificar esse tipo de morador e quem tem que ir para a cadeia, tem que ir para a cadeia. Uhum. Certo? A assistência social, tratar desses moradores, né, em situação de rua e automaticamente diminuir esse contingente de pessoas que estão ali, tá? Então, é necessário, imprescindível, uma parceria entre a assistência social e a segurança, sobretudo o trabalho de vocês. Daí a importância do investimento sempre, sobretudo, né, na carreira de vocês. Sim, e esse debate também, ele é complexo. Às vezes a pessoa acha que é simples, né? Na verdade, quando se fala em assistência, às vezes não olha, tá precisando só ajudar, dar comida, né, Não, e tal. Exatamente. Até porque começa a vir gente de fora e se acumula aqui. E aqui não pode ser um polo de assistência assim, olha, vem pra cá que você vai ter mordomia. Mas não é só isso. E tem um trabalho muito mais complexo, né? De identificar qual que é o problema, tratar e começar a diminuir, né? É o social, né? Quando se fala em social é isso, não é só dar comida, mas é entender a história, né? Sim. Às vezes há pessoas, aqui foi constatado no censo, que há moradores, que as pessoas estão na rua aqui, segundo o Dr. Valdomiro, porque não tem como voltar para casa, não tinha o dinheiro da passagem mesmo. Então foi constatado na época em que ele fez o censo. Então é uma tentativa, uma forma de diminuição dessas pessoas, né? Sim. E de tratar esse problema que é crucial em todas as cidades, mas que está crescendo significativamente na nossa. Perfeito. Eu quero, nesse momento aqui do podcast, te dar um presente, que é a nossa legal. caneca do Poliscast personalizada. Maravilha, que linda! Ó! Aqui a polícia sempre vence. Perfeito. É isso aí, da Pastor Uniformes é que fez essa caneca aí. Muito obrigada. Beleza? Do Poliscast, pra você tomar aquele café, aquela aguinha gelada,
aquele refrigerante. Muito obrigada. E não esquecer da Márcio. participação aqui no Poliscast, viu? Muito obrigada, tá? Obrigada pela... Olha, gente, uma graça, Márcio, temos que segui-lo mesmo, ampliar isso. Vou falar para os meus alunos, sobretudo lá na IPC, viu, pessoal? Ampliar aí os seus seguidores. Convida aí o Parabéns. Pessoal. Dá uma dica aí, pessoal, que tá prestando concurso. Uma dica? É. Leia muito, principalmente a redação. Vocês viram a questão como o Márcio pontuou, né? A diminuição da quantidade de vagas, né? vagas devido à redação. Então, leia muito, muito, muito mesmo. Saiba falar sobre todos os assuntos. Muito bom. Você quer dar um recado final? A gente está caminhando para o fim aí. Quer falar de alguma coisa que faltou? Ou quer dar um recado final para o pessoal que está assistindo, que precisa escolher agora um candidato, uma candidata ao executivo municipal? Deixa aquele recado, pessoal. Olha, eu gostaria de dizer assim que de todos os candidatos a prefeito em São José do Rio Preto, o único que nós conhecemos realmente como é o trabalho é o Dr. Valdomiro Lopes. E nós sabemos, e você sabe de tudo o que ele fez, imagine o que ele vai poder fazer futuramente, tudo bem? E também, a partir da escolha dele, como eu disse desde o início, um governo voltado para os que realmente precisam. Então, que você avalie o discurso, que você analise bem as promessas. O doutor Valdomiro, nós estivemos recentemente a uma sabatina ali na Lojas Lívia, e eu achei interessante, né, na fala dele, quando você chama algum candidato para vir aqui, tudo que você pontuar como necessidade que precisa para a cidade, às vezes a pessoa vai lá, eu vou fazer. E a preocupação do Dr. Valdomiro em saber o que pode ser investido, o que não pode, e a coragem de dizer isso, mesmo correndo risco de o público, eu não vou voltar porque ele não vai fazer nada. Não, ele vai fazer, ele pondera. Então, ele arrisca, ele sabe do orçamento da prefeitura, sabe dos gastos, vocês também, que provavelmente estão aí vendo, né, os empréstimos que foram feitos pelo atual prefeito. Analisem o discurso, analisem as colocações, voltem ao passado, mirem também aqui no presente e não se esqueçam, né, o que é bom tem que voltar. É isso aí, pessoal, agradecer a presença e não deixa de curtir esse podcast, aperta esse botãozinho, esse joinha aí, pra gente divulgar aqui o podcast com a Rosiclér, professora, candidata a vice-prefeita. E é isso, pessoal. Quem que ficou com dúvida, comentário aqui embaixo no nosso vídeo. E até a próxima. Obrigado também, quase que eu esqueci, desculpa, a Vanessa, que ficou na técnica aqui no nosso Poliscast. Essa sala aqui bonita é o DLG Mídia. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.